Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro, e nós estamos aqui para finalizar a lição dessa semana que falou sobre as ressurreições anteriores à cruz. E hoje nós temos o estudo adicional, mas antes de passar para esse estudo adicional, que vai fazer o fechamento da lição, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Te agradecemos pelo dom da vida. Sim, esse dom tão precioso, que junto com ele vem o dom da consciência, que vem o dom, Senhor, da escolha, para que nós possamos escolher a salvação em Cristo Jesus, para que nós possamos te conhecer a cada dia mais, para que nós possamos também escolher ajudar outras pessoas. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem agido na nossa vida. Muitas vezes a gente não enxerga, mas por favor, Senhor, ajuda a gente a enxergar como o Senhor tem atuado na nossa vida. Nos ajude a confiar cada vez mais no Senhor. E nesse momento pedimos que o Senhor venha nos instruir através do Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra, que Ele venha nos habilitar a entender a Tua Palavra e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tudo isso, Senhor, nós suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, o estudo adicional, que é a lição de sexta-feira, ele começa com algumas recomendações de leitura e hoje nós temos muitas. A primeira delas está no livro Patriarcas e Profetas. É o capítulo que fala sobre a morte de Moisés. Na minha versão é o capítulo 43, tá bom? Você pode procurar também pelas páginas. A lição traz as páginas aqui 410 a 419. Bom, talvez não sejam as mesmas páginas na sua versão, mas você pode ir pelo número do capítulo ou pelo título. Depois tem uma recomendação do livro Profetas e Reis, que está na página 74 a 83, ou então no capítulo 10, que é um capítulo que vai falar sobre uma voz de repreensão. É o ministério de Elias, Depois, nós temos a recomendação aqui da leitura sobre o ministério de Eliseu. É o capítulo 19 do livro Profetas e Reis também, e tem como título aí Um Profeta de Paz. E depois temos textos aqui do livro O Desejado de Todas as Nações, da página 245 até a 249, que vai falar sobre o centurião, é o capítulo 32. Depois, página 269 até 270, que vai falar sobre o toque da fé, o capítulo 36. E, por último, páginas 418 até 422, que vão falar sobre a ressurreição de Lázaro. Na minha versão, isso está no capítulo 58 do livro O Desejado de Todas as Nações. Então, temos muitas recomendações de leitura aqui, tá bom, querido irmão, querida irmã? Você pode aproveitar o sábado, não é? Começando aí já hoje, depois do pôr do sol, e aí já é considerado sábado, E vocês podem ler esses textos, vão falar sobre os temas que nós abordamos aqui ao longo dessa semana. E agora nós temos uma citação aqui do livro O Desejado de Todas as Nações, que diz o seguinte para nós: em Cristo há vida original, não emprestada, não derivada. Aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 12. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vocês lembram que essa foi a pergunta que Jesus fez para Marta, ali em João, capítulo 11, versos 25 e 26? Cristo estava olhando para o tempo de sua segunda vinda. Nesse momento, os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão trasladados para o céu sem ver a morte. Amém, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? E agora, o texto continua dizendo assim:
O milagre que Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dos mortos representaria a ressurreição de todos os justos mortos. Por suas palavras e obras, declarou ser o autor da ressurreição. Aquele que estava ele próprio prestes a morrer na cruz possuía as chaves da morte, era o vencedor do sepulcro e afirmou seu direito e poder de dar vida eterna. Vejam só quem é o nosso Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele é aquele que tem as chaves do sepulcro e ele tem o poder de dar a vida eterna a todos os que o aceitarem como Senhor e Salvador. Amém? Que nós possamos aceitá-lo, não é? Esse é o meu desejo para mim e para vocês hoje. E a lição vai finalizar trazendo algumas perguntas para consideração. Primeira pergunta: mortos foram ressuscitados no passado. E aí tem uma citação aqui de Lucas, capítulo 4, do verso 24 até o 26, onde o próprio Jesus menciona o fato de Elias ter sido enviado à viúva de Sarepta, lá em Sidom. E a pergunta continua aqui: esses milagres são amostras da grande ressurreição que ocorrerá na volta de Jesus? Essa é a sua esperança? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu espero que seja, porque, sim, esses milagres que Cristo operou ali no seu ministério, ressuscitando pessoas, e também os milagres que foram operados através dos profetas, mas com o poder de Deus, porque só Deus tem o poder de ressuscitar os mortos, esses milagres mostram a promessa para nós lá no futuro, quando Cristo voltar, da ressurreição. Eles nos dão uma amostra do que acontecerá lá no final. Então, que essa seja a nossa esperança. Segunda pergunta: pense na futilidade de uma vida que termina sempre em morte. Assim como outras criaturas, todos morremos. No entanto, para os humanos, a situação é pior, pois sabemos que vamos morrer. Isso é até mencionado no texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, diz ali o autor de Eclesiastes. E a pergunta, então, é a seguinte: a ressurreição é crucial para nós? Diante de tudo isso, meu querido irmão, minha querida irmã, sim, a ressurreição ela é crucial para nós. Por quê? Eu não quero responder com as minhas palavras. Eu vou responder com as palavras que estão na palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E eu gostaria de ler com vocês do verso 16 até o 20. Vejam só. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Querido irmão, querida irmã, Paulo estava aqui lidando com pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E ele fala: se os mortos não ressuscitam, a nossa fé é vã, porque Cristo não ressuscitou, mas Cristo ressuscitou, querido irmão, querida irmã. E Paulo afirma isso. Cristo ressuscitou, então a nossa fé, a nossa esperança, ela não é vã. Por isso que a ressurreição é tão crucial para nós. Porque não é uma questão só de acreditarmos que alguém lá no futuro vai ressuscitar. Não. Se ressurreição não existe, Jesus também não ressuscitou. Então, querido irmão, querida irmã, que nós possamos nos lembrar sempre de que a ressurreição sim aconteceu e de que ela sim é uma esperança para nós. E isso vai estar ligado com a terceira pergunta. Vejam só. Se a alma fosse imortal,
como muitos acreditam, não é? Que necessidade haveria de ressurreição no fim dos tempos? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã? Se a alma é imortal, e aí a pessoa morre, como alguns acreditam, né? E vai para o céu, qual é a necessidade de ressurreição? Se a pessoa já está lá no céu, por que Deus vai ressuscitá-la? Se ela já está lá interagindo com Ele, né? Ali não está sofrendo mais. Não faz sentido, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? Então, que nós possamos crer na ressurreição, porque é isso que a Bíblia nos ensina, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? Essa esperança. A Bíblia nos ensina sobre o estado inconsciente dos mortos e que na manhã da ressurreição, quando Cristo voltar, aí sim, nós voltaremos a ficar conscientes. Aqueles que morrerem, né? Aqueles que não morrerem serão levados vivos para o céu, como nós lemos hoje aqui e como está escrito também em 1 Coríntios capítulo 15. Se você continuar lendo aí esse capítulo, que ele é muito importante, você vai ver que os vivos também serão levados para o céu junto com os mortos que creram em Cristo e foram ressuscitados. Todos aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador, eles irão para o céu. Os que estiverem vivos irão sem ver a morte. Os que morreram serão ressuscitados em Cristo. No entanto, existe um outro final possível, que é não ir para o céu, que é a morte eterna, a inconsciência eterna, é o deixar de existir para sempre. Não é um sofrimento eterno, mas é um deixar de existir para sempre. Malaquias fala que os ímpios eles serão feitos como cinzas aos nossos pés. Então, querido irmão, querida irmã, ninguém vai ficar queimando para sempre. Mas, diante da vida e da morte, como Moisés confrontou o povo de Israel, quem nós escolheremos? A vida em Cristo Jesus ou a morte? Se nós quisermos ficar sem Jesus, a questão não é ficar exatamente assim, em oposição, em rebelião aberta, não e tal. Não. Se você já está sem Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, se você não aceita Cristo como Senhor e Salvador, infelizmente, esse é o caminho de todo ser humano, a morte e a morte eterna. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos para a pergunta 4. Se alguém telefona e pergunta, a Sally está? Podemos responder, sim, mas está dormindo. Você jamais responderia, sim, mas ela está morta. Se você ligasse para alguém, né? E a pessoa com quem você quer falar não atende, mas atende uma outra pessoa. E você pergunta, olha, fulano está aí? Você não vai responder, ele está aqui sim, mas ele está morto. Por quê? Veja só a pergunta, né? O que isso mostra sobre a natureza da morte? Por que você não responderia, fulano está aqui sim, mas ele está morto? Porque nós já sabemos que a morte é um estado de inconsciência e para nós, seres humanos, com o nosso poder e com a nossa força, nós não conseguimos reverter esse estado. Então, nós conseguimos acordar alguém que está dormindo. Caso seja uma necessidade urgente de falar ali no telefone, não, eu vou acordar ela. Aguenta um pouquinho aí na linha. Mas, se a pessoa estiver morta, nós, seres humanos, pecadores, não temos o poder para ressuscitar ninguém. Quando Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, quando Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, eles oraram a Deus e pediram a Deus que fizesse o milagre. Quando Cristo, que é Deus encarnado, né, a divindade ali encarnada em natureza humana, ele fez os milagres, ele fez porque ele era Deus. Ele é Deus. Ele tem a autoridade para fazer isso. E ainda assim, no caso da ressurreição de Lázaro, ele ainda orou a Deus, não é? Vejam só. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a morte é um estado inconsciente. A morte é um estado inconsciente.
para nós, irreversível. Mas para Deus, como está escrito, tudo é possível. Amém? Que Deus te abençoe, que nós possamos ter um bom sábado aí na presença de Deus, não é? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.